Sou o professor Diego Morfeu e estou aqui para continuar a resolução de questões com você. Agora vamos à questão 10. A questão 10 ela diz assim: a análise foi realizada por pesquisadores dos Estados Unidos e da China. A frase indicada acima fica com a forma verbal na voz ativa, correspondente em questão boa, questão recorrente, questão sobre vozes verbais. Ela é dada a frase na voz passiva e pede para o candidato passar para a voz ativa. Você que já está mais experiente nesse tipo de questão sabe que é só inverter a ordem da oração, né, e você vai ter a resposta correta. Acompanhe comigo aqui no quadro. Se a gente fizer a análise completa, a gente tem o seguinte: a análise foi realizada por pesquisadores dos Estados Unidos e da China. Né? Observa aqui, foi realizada em locução verbal. Lembra de análise sintática? Ler, achar o verbo, achar o sujeito, achar o objeto. Ler, achar o verbo, achar o sujeito, achar o objeto. Acha comigo aqui primeiro o verbo, nesse caso a locução verbal, formada pelo verbo ser, mais um verbo no particípio. Pergunta aqui, o que foi realizada? Pergunta aqui, olha, o que foi realizada? A análise. E a análise foi realizada, pergunta aqui, olha, foi realizada por quem? Por quem? Por pesquisadores dos Estados Unidos e da China. Por pesquisadores é o agente da passiva. É o agente da passiva. Meu amigo, esse sujeito sofrendo ação que marca a voz passiva, essa locução verbal formada pelo verbo ser mais particípio, é aquela voz passiva analítica. Lembra? A voz passiva analítica ela tem o verbo ser mais um verbo no particípio, aquele verbo que geralmente termina em a doído. Quando você pega essa voz passiva e transforma para voz ativa, diminui o verbo, mantém o tempo. Está escrito assim: a análise foi realizada por pesquisadores dos Estados Unidos e da China. Então, pesquisadores, mantém o tempo. Foi realizada, pretérito perfeito. Então, pesquisadores realizaram a análise. Pesquisadores dos Estados Unidos e da China, né, realizaram a análise. Veja que pesquisadores vai ser o sujeito, a análise vai ser o objeto direto na voz ativa, né? E assim, você que marcou a letra A, você pode comemorar, parabéns, você segue forte, confiante, firme na sua preparação, perseverante que você vai conseguir. Um abraço e até a próxima.